presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero manifestar a minha solidariedade aos profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro e também aos servidores da FAETEC. Duas categorias ligadas à educação, no caso da FAETEC também, a educação profissional, estão em greve. Mas estão em greve por quê? Primeiro, porque estamos diante de um governo que há muito virou as costas para a educação. E agora, ainda se demonstra mais insensível ainda, porque sequer se dispõe a assentar com as representações da categoria, com a AP-FAETEC e com o CEP, para uma discussão sobre as justas reivindicações. Não é possível que o governador Sérgio Cabral não respeite os servidores e não respeite os alunos e não respeite as famílias, porque o compromisso com a educação é um compromisso há anos assumido pelos profissionais da educação. As propostas apresentadas devem ser consideradas. FAETEC, o plano de cargos, carreiras e salários. Direção da FAETEC apresenta um plano que chega a reduzir salários. Como é possível a aceitação de um plano que reduz salários? Uma tabela inaceitável. No caso dos profissionais da educação, representados pelo CEP, ainda há uma comparação de procedimentos. Os profissionais da educação do município do Rio de Janeiro, através de uma interlocução, depois da greve, a prefeitura, o prefeito, foi sensível, compreendeu e não considerou a greve uma afronta, porque a greve é um direito. Sentou para negociar, houve algumas poucas conquistas, mas o diálogo continua, porque nas democracias as coisas devem funcionar através do diálogo. E a greve é o último recurso, mas é um recurso para alcançar o diálogo. E o governo Sérgio Cabral se recusa, ainda contando com o patrocínio do Poder Judiciário, que em primeiro momento aplicou multas por dias de paralisação. Ora, é uma situação que causa angústia, senhor presidente, ver aqui, nas escadarias da Alerj, os profissionais da educação que manifestam o compromisso que tem com a educação pública de boa qualidade, se submetendo a dormir em barracas, de modo a tentar fazer com que esta casa contribua para a abertura do diálogo. Será que reivindicar, por exemplo, o deputado Robson Leite, o cumprimento de uma norma, cada matrícula uma escola, não ficar um professor com 16 ou mais horas de trabalho,
percorrendo várias escolas para complementação na sua carga horária. As reivindicações, algumas, sequer têm impacto na folha de pagamentos, mas o governador, que deu causa à greve, agora diz: não negocio enquanto a greve perdurar. O que perdura, na verdade, é um impasse, mas a responsabilidade é do governador. Portanto, senhor presidente, venho a esta tribuna primeiro manifestar a minha solidariedade aos servidores da FAETEC. A categoria está unida, perseverando numa greve, esperando a abertura de negociações. Na Comissão de Educação, houve um encontro com o presidente da FAETEC presente e, não obstante o conflito que se agudizou naquela audiência pública, era de se imaginar que houvesse uma reflexão da parte do presidente da FAETEC, porque a administração estadual se utiliza de um artifício, transfere, diz assim: mas é o Sérgio Ruim Barbosa, é lá que está o obstáculo maior, porque o Sérgio Ruim Barbosa é uma espécie de guardião de uma certa economia que o governo só faz quando ele trata de questões ligadas ao servidor público. Para as obras do Maracanã, por exemplo, o governo foi pródigo demais. Para atender a interesses outros, de empresários conhecidos, o governo não poupa um tostão, ao contrário, gasta milhões. Então fica uma secretaria de planejamento e gestão, uma secretaria acumulando superpoderes, mas servindo de biombo, de para-raio para as negativas do governo. Exigir a eleição direta para diretor, a democratização da gestão, é exigir muito. Um conflito, na FAETEC tem eleição direta. Por que que na Secretaria de Educação também não tem? O governo diz que não tem indicação política, que agora é uma tal de meritocracia, meritocracia para remunerar e meritocracia concurso. Estão tentando inserir na administração pública princípios que não encontramos sequer hoje na própria iniciativa privada, porque o secretário de Estado da Educação é um equivocado, é um liberal autoritário que não se curva diante do óbvio. Pois não, deputado Robson Leite? Presidente Roberto Henriques, e eu me dirijo também ao deputado Paulo Ramos. Eu vou até abrir mão, eu sou o próximo inscrito e já estou de antemão abrindo mão da minha fala, porque acho que Vossa Excelência traz um ponto importante. Eu tinha feito um discurso no expediente inicial sobre essa questão da greve, e eu quero acrescentar, porque Vossa Excelência é muito preciso e muito feliz no que trouxe, porque a FAETEC já tem a eleição direta, e foi dito a nós, deputados aqui, pelo governo, de que não teria eleição por uma posição ideológica. Eu até concordo que há uma posição ideológica nessa questão, há uma visão inclusive de ausência de democracia por parte do governo, por não aceitar um processo democrático, e é um processo inclusive que dialoga muito com o ambiente escolar. Nós já tivemos em solo brasileiro uma figura como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, que eram amantes desse processo que dialogava com um bom ambiente escolar e, evidentemente, com a colaboração do processo pedagógico. A greve é legítima, é correta e é evidente que ela tem a influência das vitórias que o movimento teve no município. Não é mérito do prefeito, não, é mérito do movimento que lutou, que batalhou, que aproveitou os bons ventos das ruas e que está aqui na porta. Acabaram de fechar Rio Branco. Quantidade de professores aqui que querem, evidentemente, um processo pedagógico, e todos os pontos, aproveitando até a presença do deputado Conde Bittencourt aqui, todos os pontos reivindicados pelos professores já foram amplamente discutidos e debatidos aqui na Comissão de Educação nessa casa. E a gente lamenta essa falta de sensibilidade do governo. Eu parabenizo Vossa Excelência
e evidentemente estaremos juntos nessas e espero em outras lutas também. Obrigado, deputado Robson Leite, mas eu tenho que acentuar que eu sei que foi uma conquista da representação dos professores, fazendo com que o prefeito e a secretária de Educação do município sentassem para negociar. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que houve sensibilidade da parte do governo, o que não está acontecendo com o governo do Estado. É uma conquista, mas houve a disposição para negociar. Isto é, houve a compreensão de que a greve era justa, que as reivindicações eram legítimas, algumas sendo atendidas de pronto e outras sendo discutidas. Então nós não podemos de forma alguma também não estabelecer uma diferença de posição entre o comportamento que houve pelo Poder Executivo Municipal na capital e o comportamento do governador do Estado. Então, senhor presidente, vem a esta tribuna dizer que, não obstante a angústia vivida pelos profissionais da educação do Estado do Rio de Janeiro, profissionais da educação, inclusive pessoal administrativo que sofre uma angústia às vezes muito maior, muito mais desprezado. Então a minha solidariedade em dizer, a greve é justa e não é possível que o governador do Estado, através do seu secretário de Estado da Segurança Pública, não se disponha a conversar, a dialogar com a representação da categoria, o único caminho para a suspensão da greve. Porque quem causou a greve foi o próprio governo, com o não atendimento, com a sua intolerância. E agora a greve é deflagrada e ele diz, só negocio com a suspensão da greve. O que é que ele quer? O que? Esgotar o movimento? Imagina que vai derrotar a categoria? O que ele imagina? Ele é que já está derrotado, que não consegue mais aparecer em nenhum local público. Talvez, se começar a demonstrar sensibilidade, ele possa recuperar minimamente um prestígio que teve em função da máscara, talvez em função da mentira. Então a solidariedade ao CEP, aos profissionais da educação e também a solidariedade à PFAETEC, aos servidores da FAETEC, que têm dado uma contribuição tão grande para a capacitação profissional de tantos jovens e adultos que buscam ingresso no mercado do trabalho através da qualificação. Muito obrigado. Próximo.